A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10. O grande engano de Satanás. Hoje pela manhã nós vimos que o último engano de Satanás será justamente fazer com que as pessoas passem a não crer mais no Espírito de Profecia, certo? Mas qual vai ser o grande engano dele? O grande engano final e como nós poderemos identificar esse engano? Olha qual vai ser o engano final. Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Satanás virá a esta terra, pisará aqui, etc., dizendo que é quem? Cristo. Agora eu pergunto, Satanás vai imitar a vinda de Cristo? Vindo das nuvens do céu com poder e grande glória, e todo olho verá? Sim ou não? Não. Veja o que diz a serva do Senhor. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda, será testemunhada pelo mundo inteiro. E aí algumas pessoas pensam assim, bom, como é que eu vou identificar que não é Cristo? Tem duas formas muito simples. Primeiro, a Bíblia diz que todo olho o verá. Satanás vai vir e não vai ser visto pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Então tá fácil. Segundo, a Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares, certo? Então tá fácil. Se pisou aqui, não é Cristo. Se não pode ser visto por todo mundo, não é Cristo. Mole! Fácil ou não, irmãos? Não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque a questão não é saber se é Ele ou não é. A questão é ter forças para resistir. Sabe por quê? Satanás virá como um ser glorioso, com uma voz doce e suave como a de Cristo, irá ensinar coisas lindas, maravilhosas como Cristo, e com toda aquela glória, manifestações sobrenaturais de poder, curas milagrosas. E ele vai procurar os governantes da terra e vai dizer assim, sabe por que estão acontecendo calamidades? Porque tem pessoas pisando na minha lei. E eu disse que o dia de guarda agora é qual? É o domingo. Eu pergunto, você está preparado para enfrentar essa pressão? Quando eu estou no trabalho e os meus colegas têm algumas conversas ali religiosas e começam a nos pressionar, você consegue suportar essa pressão, resistir firme na defesa da sua fé? Sabe o que vai acontecer nesse dia? Não vai ser seus colegas de faculdade, não vão ser seus colegas de trabalho, será toda a humanidade contra nós. Estamos nos preparando para enfrentar essa pressão? Vem amanhã à noite que você vai ver a pressão que vai ser. Então a questão não é identificar ou não. Muitas pessoas que seguirão Satanás saberão que não é Cristo. Mas vai ser tão bonito, tão glorioso, que eles não vão ter forças. Quer ver? Olha que simples. Sejamos muito sinceros, quando eu estou diante da minha televisão, eu sei identificar que aquilo é do diabo ou não? Se aquele programa é diabólico ou não, se aquele filme é do diabo, eu sei identificar, irmãos? É lógico que eu sei. É lógico, muitas pessoas quando eu converso sobre cinema, televisão, pornografia, etc., as pessoas falam, Nando, eu sei. Então a gente sabe. A pergunta é, para de ver. Por que a gente não muda de canal? Porque a questão não é saber se é do diabo ou não. A questão é ter forças para resistir. E é isso que precisamos buscar hoje. E aí eu pergunto, os nossos eventos, programações, cultos, reuniões de pequenos grupos, congressos, etc., estão preparando o nosso povo para enfrentar as pressões que estão se aproximando?
Ló foi instruído por Deus: saia da cidade e não olhe para trás. A sua esposa sabia que não deveria olhar para trás? Sabia que ia morrer se olhasse? E por que olhou? Porque não basta saber, você precisa ter força para resistir. E a força para resistir só se obtém por meio do estudo da palavra, da oração diária, que é o reavivamento, e das reformas. Repito, não para sermos salvos pelas reformas, mas para que nossa mente esteja apta a compreender. O autoclamor. O que é o autoclamor? Algumas pessoas creem que o autoclamor é um quarto anjo. Mas o autoclamor não é um quarto anjo. É um novo poder que dará força às 3 mensagens angélicas. Aliás, de uma forma mais intensa, a terceira mensagem angélica. Veja, é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Este anjo não representa uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica. E aí eu pergunto, quais são as 3 mensagens angélicas? Lembra quando Cristo falou lá atrás assim: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo? E então virá o fim? Ele disse este. O que quer dizer este? Este não é algum, não é um. Este. Qual? É um definido. Qual é o evangelho do reino? As 3 mensagens angélicas. É este o evangelho do reino. Quais são? Temos que pregar. Quais são? A primeira mensagem angélica fala a respeito de juízo. A segunda mensagem fala a respeito do quê? Da queda de Babilônia. E muitas vezes temos que tomar cuidado, porque como indivíduos às vezes nos envolvemos tanto com as coisas de Babilônia que nós não percebemos que é Babilônia. Terceira mensagem angélica. Qual que é? Fala a respeito de adoração. O cerne do grande conflito. Vamos recapitulá-la. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. É uma mensagem de adoração. A adoração nos lembra o sinal de Deus, que será colocado sobre os que o adorarem. E o sinal de Deus nos lembra o quê? O sábado. Então, qual é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor? O sábado. E muitas vezes, irmãos, eu fico tão triste, porque muitas vezes a gente tem medo de pregar muito abertamente sobre a verdade do sábado. Só que a verdade do sábado é o selo de Deus que irá diferenciar o grupo dos salvos dos perdidos. Eu posso pregar o que for. Se eu não pregar isso, as pessoas serão enganadas. Evidentemente, considerando o fato que cada um será julgado pela luz que pôde obter. Porque tem pessoas que não têm luz porque não querem. Quantos sábados Guilherme Miller guardou? Você crê que ele estará no céu? Eu creio. Martinho Lutero guardou o sábado? Você crê que ele estará no céu? Eu creio, eu acredito nisso. Então cada um será julgado por Deus pela luz que pôde ter. Não entendemos por que essa luz não alcançou o discernimento de homens tão cultos. Deus sabe. E é por isso que eu fico muito feliz de saber que Ele que vai julgar e não nós. Ele é justo. Agora veja, a adoração nos lembra o sinal de Deus, que nos lembra o sábado. Devem apresentar mensagens tão fora do comum que o povo seja despertado e advertido. A irmã Mais está falando aqui sobre um momento em que devemos, por exemplo, lembra das nossas séries de conferências? Lembra, pastor, quando a gente instalava tendas em cidades sem a presença adventista e passávamos 40 dias ali todas as noites pregando o evangelho? A irmã White fala, precisamos fazer isso. Procurar reunir pessoas e quando estiverem todas reunidas, devemos apresentar mensagens tão fora do comum que o povo seja despertado e advertido. E muitas vezes nós desperdiçamos tempo pregando as mesmas mensagens que as pessoas escutam em qualquer outra igreja.
e não pregamos aquilo que é o nosso diferencial. Como eu disse ontem, tudo a seu tempo, mas não podemos deixar de falar. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Algumas pessoas utilizam esse texto e aplicam, sabe a quem? A igreja adventista. Essa é uma ordem de Deus falando para as pessoas saírem da igreja adventista porque está corrompida. Porque a igreja adventista se tornou Babilônia. E o Espírito de Profecia não diz isso. Não diz isso. Então veja. Lembra que eu falei da apostasia que vai haver por causa da sacudidura? Sabe quem vai tomar o lugar dessas pessoas que saíram? Os sinceros que estão espalhados por todas as denominações religiosas. Deus tem filhos em todas as igrejas. Fiéis, sinceros à luz que tem. E quando vier este clamor final, vai ser a última chamada de Deus. Filhos, saiam de Babilônia e venham para o meu aprisco. Elas sairão de lá, virão em massa para tomar o lugar daqueles que deixaram as nossas fileiras. E vão se unir a nós para concluirmos juntos a nossa obra, a nossa missão. E Jesus volta. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas escutá-las-ão. No capítulo 18 do Apocalipse, que fala do alto clamor, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão. Você prestou atenção no que você leu agora? Você prestou atenção na seriedade desse texto? Aqui está dizendo, irmãos, que a grande maioria dos fiéis seguidores de Cristo não estão aqui ainda. A grande maioria está lá fora. E como vimos ontem, por que Deus não permite que esse povo venha de uma vez? A irmã White diz: por causa das pessoas na igreja que nunca se converteram, ou aqueles que se converteram e voltaram atrás, e que seriam uma má influência para essas pessoas. Então Deus não deixa. Segura aí, por enquanto. Irmãos, esse texto dói muito no meu coração, porque fazendo um cálculo simples, eu sou levado a concluir que se a maioria dos cristãos fiéis, verdadeiros filhos de Deus, ainda estão lá fora, significa que aqui dentro a minoria se salvará. E eu pergunto, por quê? O povo de Israel foi a mesma coisa. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, diz a Bíblia, só um remanescente que será salvo. Irmãos, temos tanto conhecimento e tanta luz. Por que só um remanescente será salvo? E aí vem a questão, fazer parte desse pequeno grupo, esse pequeno povo muito infeliz, não é uma imposição arbitrária do Senhor. Quem decide é você e eu. Está em nossas mãos essa decisão. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você quer que alguém tome a tua coroa? Eu não quero. Então conserva a tua coroa.